Todos nós que já fomos estudantes ou somos estudantes, temos admiração por um professor mais do que pelo outro. Isso é muito comum, porque a empatia, né, pode existir entre as pessoas ou não. Mas no caso, na condição de estudante, acontece isso sim. Nós sempre temos preferência por alguém. Eu, por exemplo, teve uma professora da qual eu gostei muito, da maneira dela lecionar, que foi a Maria Aparecida dos Guimarães Alvim, professora de violão. Eu gostei muito da forma dela, da sua didática. Ela começa por etapas. Primeiro você tem que vencer uma etapa, para depois começar outra. Eu achava isso muito essencial, principalmente na música. Ela fazia com que a gente trabalhasse trechos. Depois de vencido aquele trecho, a gente podia prosseguir. Então isso eu achei fantástico, a maneira dela ensinar. Eu me pautei muito nisso na minha vida de professora. Eu acho que o aluno tem que vencer algumas etapas para poder seguir nas outras. E além disso, é uma pessoa educada, comprometida com o trabalho, muito envolvida e estudiosa. A ela eu dedico toda a minha admiração. Estamos aqui hoje com duas estudantes, que é a Bianca, que está esperando o resultado. Ela prestou vestibular para engenharia de alimentos e está esperando o resultado da segunda fase. E vai passar, se Deus quiser, né, Bianca? E a Marcela, que faz o segundo período de Direito na Uniub. Elas vão falar dos mestres pelos quais elas têm carinho. Marcela, o que você acha que um bom mestre, um bom professor tem que ter? Quais as características principais que ele tem que ter? Bom, eu acho que o papel dele, além de ensinar, ele tem que conversar com os alunos, interagir, ser um amigo, além de ser um bom professor, claro. É isso. Bianca, e você? Quais as características que um bom professor deve ter? Eu acho que um professor, ele tem que ser amigo das pessoas e tem que ter uma maneira diferente de educar. Por exemplo, o professor que eu mais gostei foi o Ricardo, e ele fazia tipo canções dos macetes que a gente tinha que aprender. Aí eu acho isso muito interessante, que a gente guardou e vai levar a ser precisado pela vida inteira. Marcela, então fala aqui para nós do programa Escolativa, por qual professor você tem admiração especial? Todos os professores nessa etapa foram muito importantes. Mas sempre tem um especial que a gente tem mais admiração, gosta mais do trabalho, da forma de explicar. E a professora Mara, de Argumentação Jurídica, do curso de Direito da Uniub. Bianca, você citou o professor Ricardo, né, como seu professor predileto. Então fale um pouco das características boas que ele tem, que fez você gostar tanto dele assim. O professor Ricardo, ele dá aula de química e ele dá a aula de uma maneira tão interessante que eu me interessei tanto por química que isso até influenciou na forma que eu fui escolher meu curso superior. Eu também prestei para engenharia química. O Ricardo, ele é uma pessoa muito brincalhona. Se o professor é uma pessoa muito séria, ele não traz um vínculo com a gente, que é os alunos. Quando o professor é muito alegre, conta piadas, faz o aluno gostar dele e ele se interessa mais pelas aulas. A Mara, além dela ser uma excelente professora, ela não exerce somente esse papel de o professor. Ela é bastante amiga, dá conselho aos alunos. Ela é uma profissional impecável. Agora a Bianca e a Marcela vão deixar um recadinho para o professor do coração delas. Eu queria falar para o Ricardo, para ele continuar sendo esse professor tão legal, tão diferente dos outros, que a matéria dele é muito difícil, mas por ele tratar de uma maneira tão divertida, a gente se torna torna a matéria mais fácil e a gente se interessa mais pela matéria. Ricardo, você é 10. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Mara por toda a sua dedicação, não só comigo, mas com todos os alunos. E gostaria de falar que nós estamos aguardando por ela no 5º período, pois o 3º e o 4º ela infelizmente não dará aula pra gente, mas que estamos aguardando ela no 5º período. Mara, nós te adoramos.